Muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Falar. Hoje eu vou receber em dobro, isso mesmo, duas figuras muito especiais para mim e que têm um testemunho incrível. Comigo hoje o casal Javier Vázquez e La Rúbia Vázquez. Ele também trabalha com arte, cultura, entretenimento, é produtor de casting elenco e ela trabalha na área de biomedicina com laboratórios. Sejam bem-vindos, meus amigos queridos, ó, fazem um café sensacional. Gente, muito bom ter vocês aqui. Javier, prazer. Obrigado pelo convite, muito bom estar aqui com vocês, prazer enorme estar sempre acompanhando você. Amém, querida. La Rúbia, ó, gente, a conexão foi logo no início. Ah, você é uma querida, muito uma obrigada maravilhosa. Eu conheci o Javier também na produção do filme Ignição da Alma, junto com o D'Angelo, que passou por aqui também, e o comprometimento de vocês, né, o envolvimento com as artes é muito profundo, né? E ele contou um pouquinho do testemunho dele, quando começou a sociedade com você ainda não era cristão. Como é que aconteceu Jesus na sua vida, Javier? Na verdade, eu comecei praticamente em 2003, trabalhando na Globo, até 2011. Aí eu fiquei muito amigo do D'Angelo, aí ele falou, por que a gente não abre uma agência juntos? Aí eu falei, pô, será começar do zero novamente? Eu comecei como fiscal, produtor, virei gerente da empresa que eu trabalhava, depois sócio. Aí Deus falou comigo, vai embora. Aí eu deixei tudo, salário maravilhoso que eu tinha, carteira assinada, tudo certinho, bonitinho, para abrir a Davi Produções com o D'Angelo. Então assim, foi um desafio. Mas muito nesse grande. período você já era cristão? Então, na verdade, eu sempre fui católico. Sim. E quando conheci o D'Angelo, ele começou, vamos lá para uma igreja, vamos para a cela. Então ele também te evangelizou? Praticamente sim. Que legal. Praticamente sim, na Sara Nossa Terra, na época. Aí eu me batizei, na verdade, na Sara Nossa Terra, acho que em 2010. Qual a sua nacionalidade? Eu nasci em Buenos Aires, né? Temos um argentino. Qual é o seu time lá? O Vélez Sarsfield. Tá no meu corpo todo. Não tem como não... E aqui no Brasil? Que é a Fluminense, né? Fluminense. É bom que não tem... Tem briga, La Rúbia? Tem nada, porque ele me doutrinou, né? Então agora você também é tricolor? Já tem umas 30 camisas já. Do Vélez e como é que foi esse encontro dos dois? Não, você aí conta, eu pode deixar. Então, nós nos conhecemos numa academia. Apesar de eu morar na Zona Oeste, minhas amigas malhavam já no Recreio, Barra. Então, eu estava sempre enturmada com elas. Comecei a malhar na Exidim e lá que eu conheci o Javier. Só que nós não conversávamos, porque eu era daquele tipo de pessoa que chegava, treinava, como eu morava longe, o treino acabava e eu ia embora. Às vezes que eu fazia aquela fotinha ali no espelho com todo mundo, a gente teve o primeiro contato ali, mas sem muita interação, né? 6 anos passaram-se. É que, na verdade, ela fugia. 6 anos! Ela era outra pessoa. Ela acabava o treino, vamos tirar a foto. Cadê a Rúbia? Tinha desaparecido. Eu morava muito longe, meus avós ficavam muito preocupados. Porque eu já saía muito cedo para trabalhar e eu já me mandava e também malhava malhava próximo ao trabalho. Então eu tinha que voltar rápido para casa. Então, quando eles estavam se preparando naquela resenha para fazer foto, eu já estava... de repente tomar um suquinho depois, não tinha como. Senão minha avó ficava me ligando e podia calhar do meu avô aparecer na porta da academia. Aí ele me levava pela orelha pela casa. Você tinha quantos anos nessa época? Não, eu já tinha 22, né? Isso aí foi em 2013, 2014. Por aí. Mesmo assim, meus avós eram bem rigorosos. Então demorou uns 6 anos. Temos uma foto juntos. Olha, eu tenho 50 fotos daquela época. Horrível essa foto. Com essa somente uma. Desse tempo? Dessa época, 2013. E esse romance, então, aconteceu como? Então, lá na academia, eu já olhava para ele. Olhava. O sotaque me chamava muita atenção. Só que eu não tinha muito tempo para isso, né? Eu trabalhava, estudava, tinha que voltar rápido para casa, porque eu morava na Zona Oeste com meus avós, e eles me controlavam muito. Então, passou aquela oportunidade ali, digamos assim, eu segui a vida. Vocês tiveram outros relacionamentos? Tivemos outros relacionamentos. E se reencontraram quando? 6 anos depois, quando realmente a pandemia virou notícia nacional, a minha empresa pediu para eu trabalhar de home office. Mas isso foi em 2020. Exato. Então, em 2014 que vocês se conheceram. Se conhecemos em 2014. Passaram-se alguns anos. E aí, no Dia Internacional da Mulher, eu estava em casa, sem fazer nada. Já tinha conversado com alguns outros colegas que mal tinham sido lembrados, né? Que era o Dia Internacional da Mulher. E ele passou na minha timeline. Tinha muito tempo que a gente não se falava.
Eu fui corajosa, fui lá, dei uma olhadinha e mandei uma mensagem para ele no privado, no direct. Falei, rapaz, quanto tempo, a gente não se fala, você tá bem? Tem muito tempo que eu não treino. Aí ele começou, conversa vai, conversa vem, você não sabe o que aconteceu com a minha vida. Eu fiquei doente muito tempo, também parei de treinar. E aí a gente ficou um tempo conversando só pelo direct, e até que ele falou assim, poxa, a gente podia marcar um café, alguma coisa, um jantar. Eu falei, vamos deixar mais pra frente. Logo em seguida, a empresa me pediu para voltar a trabalhar e eu comecei de novo o looping de viagens, porque eu trabalho viajando, visitando os clientes. Só que o jantar aconteceu e esse jantar, para mim, foi meio doido, porque... Por quê? Porque eu vinha de uma religião, da minha avó me explicando, me ensinando que a mulher ela tinha que casar, que tinha que ter filho, que tinha que seguir a promessa de Deus, que não podia desviar nem para a direita nem para a esquerda. Minha avó assembleana, então eu cresci ajoelhada, começa dando glória, 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 só nessa muito rigorosa que ela era comigo. Na doutrina, no caso. Muito. Quando nós fomos jantar, a gente mal se via depois de não sei quantos anos, eu falei, olha, você bonita assim, com esse carrão aqui vindo me buscar, eu quero que você entenda que eu sou crente, tá? Se você acredita que vai sair daqui desse jantar, alguma coisa vai acontecer não. A menina, ele só queria um jantar, já foi já mandando. Eu comecei a falar coisas assim muito aleatórias, depois que eu cheguei em casa, que eu liguei pra minha melhor amiga, eu falei, amiga, eu acho que eu tive um surto psicótico, não é possível. Isso te assustou, Javier? Não. Você achou legal? Achei diferente, né? Não esperava, mas... Diferente para dizer. Você ainda não... Já tinha aceitado Jesus? Já. Ah, então ele já era cristão. Tava naquela fase ali de conhecer o Senhor, mas esse jantar foi muito especial. Era fanfarrão, como... Você estava aprendendo ainda. Mas foi muito especial o jantar, porque ali eu pude falar para ele o que eu queria casar, que eu queria ter filhos. E aí, depois daquele jantar, cada um seguiu sua vida, ficamos um tempo falando ainda por mensagem, até que passou alguns... Foi meses? Não, dias. Dias, ele me chamou para fazer um ensaio fotográfico com um fotógrafo famoso, eleito aí o melhor das noivas do Rio de Janeiro, das noivas do Cristo. E eu fui toda empolgada, porque eu adoro foto. Adoro falar. E aí o ensaio fotográfico aconteceu. Quando o ensaio acabou, ele, olha, então deixa eu te falar uma coisa. Eu não quero namorar com você, não. Eu quero casar. 4 meses que a gente se conhecia. Eu fiquei enlouquecida, porque aquilo estava ao vivo e eu fiquei com medo da minha mãe e minha avó entrar naquela... live, né? Na live, o que estava acontecendo ali. Eu falei, minha mãe vai me matar, porque tem 4 meses que a gente se conhece. E assim foi. Casamos com 4 meses, em plena pandemia, né? Não podíamos fazer muitas coisas. Quando eu contei para minha mãe, eu fiquei surpresa, porque eu já tinha tido relacionamentos muitos traumáticos para mim, que eu conto isso em outras obras que vão vir. E ela falou assim, filha, Deus confirma no meu coração que quem é para você nem fala o nosso idioma. Antes mesmo de eu falar que eu queria me relacionar com o Javier. Então eu percebi a confirmação de Deus através da minha mãe. E passei a ouvir muito mais do que minha mãe tinha para mim. Porque eu cresci muito afastada da minha mãe, sem o meu pai. Então olhando a minha mãe com um olhar, sabe, difícil para mim. E assim foi, casamos com 4 meses. Mas esse afastamento foi por quê? Porque para mim era muito difícil não entender a minha história com o meu pai. Eu não tive nenhum vínculo com o meu pai. Eu fui fazer o exame de DNA, eu tinha 24 anos. E foi pegar o exame de DNA da mão dele e ele dizia, já sabia que você era minha filha. E nunca mais me procurou do mesmo jeito. Eu tô com 34 anos, agora eu vou fazer 35 e esse relacionamento nunca aconteceu. Apesar da minha mãe ser próxima, eu fui criada com os meus avós. Por quê? Porque ela não morava com eles? Acho que por cuidado dos meus avós, sabe? Porque ela era jovem, tinha 19 anos. Então a minha avó decidiu ficar cuidando ali de mim, até para ela terminar os estudos, para ela seguir a vida. Mas ela morava junto? Morava junto. Ah, sim. Morava junto, era grande família, né? Família Buscapé é minha família real, gente, na vida real. Então eu comecei a ver minha mãe de uma forma diferente, sabe? Às vezes até como culpada do meu pai não querer me assumir e ficar comigo. Mas com o passar do tempo, a gente cresce, amadurece e entende muitas coisas. Hoje a minha mãe é minha melhor amiga. Que legal. E assim... Ressignificou, né? Muito. Depois de tantos cursos de inteligência emocional, nós duas ressignificamos muitas coisas na nossa vida. A ausência da paternidade, ela causa muitos complexos dentro da gente e que explica muita coisa, né?
Talvez, quando você mencionou essa questão dos livros, de outros relacionamentos, de muitas coisas, a falta dessa paternidade fez com que você buscasse em cada relacionamento a falta que você não tinha lá atrás. Exatamente isso. A gente não tem um impacto, assim, a gente não tem noção, na verdade, de quanto a falta de paternidade ele influencia na vida agora nossa adulta. Na verdade, todos os meus relacionamentos era o pai que eu buscava, quem protegia, meus relacionamentos eram com pessoas mais velhas, sempre foram. Então eu buscava proteção, autoafirmação, eu buscava encorajamento. Então era isso, não era só o namorado. Também. Amor. Queria ser validada. E até hoje, algumas dessas raízes em mim ainda são tratadas. Então não é 100%, tá lindo, maravilhoso. Claro. Não. É por isso que constantemente eu estou em curso de inteligência emocional, me formando, estudando mais, porque eu comecei a me apaixonar pelo assunto. Eu sou a soma do que eu sinto, do que eu penso. Acho que todos nós somos o resultado de todas as nossas experiências e sentimentos e até mesmo a compreensão de outros. Porque a gente carrega muitas bagagens, algumas boas e positivas, que fazem a gente evoluir, a gente crescer. E essas que são ruins, a gente também aprende, mas a gente vai ter que deixar ao longo, porque senão a bagagem fica muito pesada e a gente não consegue avançar. Por isso que você tem que deixar um par de sapato velho para lá, uma roupa para cá, uma necessaire que está muito pesada para lá, porque você não consegue andar. E aí encontrou esse argentino do nada. Encontrei. Na verdade, ela que me encontrou. Mas falando de tudo um pouco, assim, minha esposa é maravilhosa, tem 1000 qualidades, mas ela tem um defeito, contas e datas. Então, para deixar claro, para o pessoal não ficar doido, vamos lá. Dia 8, eu dei os parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Dia 13, 5 dias depois, a gente foi lá pro jantar. E 2 meses depois, em vez de pedir em namoro, pedi em casamento. Casamento. Aí 4 meses é que você casou. Isso, depois a gente casou em setembro, tá? Cuida de aí, cuidado, cuidado. Que bom, né? Mas isso é muito bom. Mas isso, gente, é quase que... Parabéns. É uma raridade, porque os homens são péssimos, né, gente? Com data. Não, eu lembro da data. E você é bom com datas. Data sem número é comigo. Mas vamos falar de uma data que foi muito importante e foi um ponto crucial e é um dos grandes testemunhos da vida de vocês como casal, né? Que foi o dia que o Javier acabou contraindo mais uma vez. Ele já tinha pego, já tinha dado como positivo da Covid. Foi tranquilo da primeira vez, Javier? Da primeira vez, praticamente não senti nada. Só perdi... Foi assintomático. Para dar um pouquinho no sabor da comida, dor no corpo, mas, sei lá, 3 dias já estava 100%. E da segunda vocês já estavam casados? Já. Tinha quase 6 meses de casados. Já estávamos casados. E aí, como é que foi essa segunda vez? Então, na segunda vez, eu estava experimentando o terno para a festa de casamento, a última prova para ajustes. Se não me engano, foi dia 18 ou 20 de março de 2021. E comecei a me sentir mal-estar. Aí fui fazer o teste. Naquela época eu falava, não, quem teve uma vez não tem de novo, aquela história. Ou quando tem de novo é bem mais brando, então né? fui fazer o teste, só que naquela época não é igual hoje em dia, que o resultado sai na hora. Demorava, se não me engano, uns 2, 3 dias para sair o resultado. Aí saiu o resultado positivo de novo. Faltavam menos de 2 semanas para o casamento. Falamos, poxa, já aconteceu uma vez. Vamos cuidar aqui, tomar uns remédios. Isso. Você foi no médico, ele passou. Muitas vezes. Não, mas logo nesse início ele te medicou, você tomou. Isso, medicou, voltei, só que assim, a cada dia, em vez de melhorar, eu ficava pior. Ai. Então, assim, antes da internação final, nós fomos em 4 vezes na emergência. E as 4 vezes mudaram a medicação, que naquela época cada médico tinha uma forma. Então mudava a medicação e continuava. E nada estava dando jeito. Aí eu até queria ficar internado, porque estava muito mal. Mas ele falava, não tem vaga, e o que a gente pode fazer aqui, você pode fazer em casa. Mandavam de volta para casa. Aí passava mal, voltava de novo me medicava, voltava de novo para casa. 4 vezes. 4 vezes. Aí na última, eu passei talvez a pior noite da minha vida em casa, com uma tosse assim inacreditável, sem parar de... Foi a noite inteira, 12 horas, sem parar de tossir, muita dor no corpo, febre. E isso aqui começa a doer. Cara, era terrível. Aí, lá, vamos de novo. Aí fomos de novo. Aí essa parte lá... Essa parte é muito triste, né?
Porque eu lembro que de tantas idas e vindas do hospital, essa última que eu deixei ele lá, eu estava resolvendo os acertos finais para o casamento. Tipo, entrega de chocolate, tinha gente que vinha do Canadá, a família dele que ia vir da Argentina. Então estava tudo finalizando, sabe, para o casamento acontecer. E eu deixei ele na recepção e voltei para o carro, porque eu não podia ficar lá. E eu lembro até que... E lá dentro você pensava assim, daqui a pouco ele melhora, eu não vou pensar no pior, eu vou até deixar ele mais animado, quem sabe ele não se anima, né? Porque as coisas não fiquem tão piores. E daqui a pouco eu tô casando e vai dar tudo certo. Na verdade, nunca passou pela minha cabeça que ele ficaria. Porque quando ele fica lá para fazer alguns exames, até que eu insisti com o médico plantonista, falei, eu não quero um raio-x, faz uma tomografia para entender. É a 4ª vez que a gente está voltando, só estão mudando a medicação. Então, quando eu volto para o carro, para poder terminar uma leitura de livro, terminar algumas coisas, eles me mandam uma mensagem, o Ravi me manda uma mensagem, e é escrito assim, me levaram. Eu falei, levaram para quê? E na hora me bateu uma sensação muito estranha, e eu saio correndo para dentro do hospital. Quando eu chego lá, uma médica já me recebe com uma sacolinha do hospital. Com as coisas dele. Com a aliança dele embrulhada num papel e com um telefone. Eu falei, entendi. Eu ainda querendo tomar conta de todas as coisas. Vocês vão entender que o quanto eu quero dar prazo para muitas coisas. Acho que boa parte das mulheres a gente toma pra gente que a gente consegue resolver tudo, né? Foi muito rápido, né? Porque eu estava na triagem. Aí tinha um monte de pessoas lá, aí eu esperando, aí chega a enfermeira para tomar a temperatura e a saturação. E eu estava assim deitado, eu olhei para a cara dela, ela quando saiu correndo. Aí volto já com a maca, porque eu estava com 40 graus de febre e a saturação estava em 60. Você, então, teoricamente, você não estava se sentindo tão ruim assim, mas os resultados acabaram... Tava. Porque quando ela me entrega, né, as coisas dele, que eu falo, não, mas eu quero me despedir dele, que eu acabei de deixar ele aqui. Aí ela me fala, não, mas a partir de agora você não pode mais ter contato com ele, porque a situação é grave. Aí eu lembro de ter falado para ela, eu falei, minha amada, eu estava dormindo com ele, no caso, ele é meu marido, então eu quero entrar para me despedir. Ela não é mais permitido. Eita, como é que foi isso para você? Aí eu sento num banquinho lá da recepção e na hora, a sensação que eu tive é que as vozes começaram a ficar distantes, porque eu fiquei sem saber o que fazer. Eu perguntei para ela por onde que ele ia passar, para eu tentar pelo menos me despedir. E ela disse que talvez ele passaria pelo corredor para subir pelo elevador. E eu não sabia se eu levantava, se eu ficava sentada, se eu chorava, o que eu fazia. Quando a médica começou a conversar comigo, dizendo, fica calma, vai dar tudo certo, eu comecei a chorar alto no hospital, porque eu comecei a pensar, Senhor, o que é isso? Cadê o Senhor aqui agora? Porque como é que ele vai internar e está grave? E aí foi quando ele passou para entrar no elevador. Mas ainda estava lúcido. Ele estava lúcido. Que ele passou para entrar no elevador e falei, ops, para a maca. E na hora, a única reação que eu tive é, vamos fazer uma foto, que isso vai virar um testemunho. E no livro tem essa foto. Porque eu não sabia falar mais nada para ele. Eu fiquei tão impactada, porque ele estava todo suado, já cansado, que eu só peguei meu telefone, que eu adoro uma fotografia, e eu falei, vamos fazer uma foto, isso vai virar um testemunho. Quando a porta fechou, que eu tive que voltar para casa, que eu não sabia a senha dele, que eu não sabia nada, porque eu tinha acabado de mudar para o apartamento dele. Tinha acabado de casar, né? Tinham casado, tudo recente. Eu falei, ué, gente, e agora? E aí eu comecei a me sentir mal, emagreci muito, testei Covid. Eu tive que ficar também, tipo, em quarentena em casa. Ninguém podia me visitar. Eu fui emagrecendo. Aí teve que cancelar, né? E aí aquele caos, isso aí de tudo foi o menos pior. Eu tinha um cerimonialista abençoadíssimo que me ajudou muito, a casa de festa, remarcou minha data 4 vezes. Foram uns amores comigo. E aí essa foi a parte menos pior. Cancelar doce que já estava pronto, isso aí foi muito tranquilo. Mas o mais difícil foi viver em casa, sozinha. Foi aí que eu entendi que a minha maior luta não era o que estava acontecendo ao meu exterior, mas é que estava sendo travada na minha mente. Porque aquela maior guerra estava aqui. E eu precisava entender como eu ia me posicionar. Se eu ia olhar para aquilo com o olhar que Deus estava ali e que Ele me daria vitória, ou se eu ia me entregar e falar, meu Deus, e agora? Foi a maior virada da minha vida. Eu cresci no Evangelho, com minha avó pentecostal, como eu já falei, só que ali foi a minha guerra só. Foi o momento em que eu precisei conhecer Deus face a face, sozinha. E tive experiências
maravilhosas com Deus no meu sozinho, no secreto. Que aí eu comecei a fazer live, pregar na internet. Eu convoquei mundialmente pessoas de vários países, as pessoas se conectavam para fazer oração pelo Javier, para a gente profetizar na vida dele. E eu não imaginava viver aquilo da maneira que eu estava vivendo, porque eu falei, acabei de pegar uma certidão de casamento. De óbito eu não quero, não. Eu rejeito isso. Só que todas as notícias eram muito ruins. Era uma atrás da outra. Ele traqueostomizou com um tempo muito curto. Eu sou técnica de enfermagem, tenho várias amigas da área da saúde, e o tempo de traqueostomia foi muito rápido. E aquilo ali me impactou de uma forma muito negativa. Porque, sabe quando uma coisa sai do nosso controle, mas a gente acredita que Deus vai resolver, daqui a pouco fica bom? As coisas não ficavam boas. Mesmo jejuando, mesmo orando, mesmo evangelizando, eram notícias uma pior do que a outra, e consecutivas. E eu fiquei assim, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Porque eu adoro controlar as situações. Eu gosto que seja no meu tempo, eu gosto de ter o controle das coisas. E ali foi o momento em que Deus disse para mim, Larrúbia, não é no seu tempo, é no meu tempo. E além de moldar o Javier, você vai ser moldada, você vai ser transformada nesse processo. E aí foi um pouco disso e muito mais coisas. Nossa. Você vai. E foram quantos dias? 124 dias. Em coma? Ele ficou em coma 40 dias. Depois de 40 dias ele acorda, mas ele acorda depois de muitas cirurgias, ele teve efizema subcutâneo, ele teve problemas de trombose, ele teve água no pulmão, ele teve problemas no coração. Ele é Deus, sabe? Porque você lutou. Você lutou muito, cara, para viver. Assim, no hospital falaram que eu era o paciente mais grave do hospital, não só do Covid. Eu era o mais grave do hospital. Eu internei junto com Paulo Gustavo, o meu caso na mesma rede, e quando nossos casos eram muito parecidos. O meu era até um pouquinho mais grave que dele. E quando ele faleceu, eu acordei do coma. Foi difícil para você quando você viu, né, uma pessoa tão conhecida como Paulo e ter o seu marido na mesma situação? Como é que você ficou? Foi porque um dia antes eu estava conversando com o plano de saúde, tinha marcado com um advogado, que é amigo, né, para transferir ele para o mesmo hospital do Paulo. Eu falei, lá ele está tendo um excelente atendimento, eu quero que o Ravi vá para lá, eu quero upgrade de plano, eu quero liminar, eu quero ajuda para levar ele para lá. E aí não consegui a transferência, porque o caso dele era muito grave, nem para descer para fazer exame. Porque tem um risco, né, que eles sempre dizem, que quando você faz uma locomoção dessa, corre o risco paciente. E o risco dele era muito alto. Então, quando a notícia dele, desse artista tão famoso e tão querido, sai na mídia, eu fiquei desesperada em casa. Mas, ao mesmo tempo que eu fiquei entristecida com o ocorrido, uma paz, que é a paz que excede todo entendimento mesmo, ela tomou meu coração porque eu ouvi Deus falar comigo. Calma que eu tô cuidando. Não é para morte. Amém. E foi ali que eu passei a confiar. Eu lembro que sentada na cama eu falei, se ele que tem dinheiro pra caramba, isso tudo aconteceu, Senhor, o que é de nós? E aí vem uma canção, do nada meu telefone, ele dispara, porque tem coisas que é só Deus, mas que a gente não sabe explicar. Que confia, que não é pra morte. É uma canção que eu nunca tinha ouvido cantar, que eu não tinha o hábito de colocar Spotify. Descansa, que esse mal não é pra morte. Descansa que eu sou contigo. E aí eu lembro de chorar copiosamente. Aí o Igor e a Lília foram lá em casa. Amanda Vanessa? Eu não recordo dessa... Descansa, quem prometeu garante. Descansar. Essa. Esse mal não é pra morte. E aí eu não conhecia essa cantora, não conhecia essa canção. Eu falei assim, é isso. E eu chorava muito. E aí foi o dia que o Igor e a Lília foram até lá em casa. Larrúbia, você precisa comer, vambora. Ali foi uma outra Larrúbia que foi ativada. Ali se levantou uma Larrúbia de fé, uma mulher de oração, que eu chegava quando eu ia conversar com o médico falava assim pra mim, você tá com muita expectativa. Eu ouvia isso do médico. Você está com muita expectativa. E eles são sempre muito realistas, né? São.
E aí eu falava pro doutor, falei, doutor, é que você não conhece o Deus que eu sirvo. Você não conhece o Deus que pode todas as coisas. Esse homem vai sair daqui andando. Eu vou te mandar as fotos do nosso casamento. Não, você já que tá em casa, além de estar vendo a gente chorar aqui, tá acompanhando aí algumas das fotos que a La Rúbia trouxe pra gente, pra nossa produção. Também das imagens, né? Que são fortes, né? Obrigado por vocês terem cedido essas imagens pra gente. Que são extremamente fortes, que mostra ali o Javier lutando pela vida, entubado, né? E para todos os prognósticos humanos, talvez não voltasse. Mas voltou e voltou com um propósito. Graças a Deus, né? É incrível, porque eu gosto muito de falar que milagres são reais nesse tempo presente, né? E a maior guerra que a gente tem acontece quando a gente decide desistir dentro da nossa própria mente, né? E esse período de hospital me ensinou muito. Me ensinou que precisamos ser totalmente dependentes de Deus. Que quando Ele ordena, as coisas acontecem. E você quer saber mais, né? Saber como é que ele acordou, saber mais do processo e desse testemunho lindo? É daqui a pouquinho no nosso segundo bloco. Fica aí porque tá incrível essa entrevista. A gente volta já. Estamos de volta aqui no Pode Falar e hoje recebendo esse casal maravilhoso, meus amigos, Javier e a La Rúbia Vasques, contando um testemunho, aliás, e que testemunho fortíssimo, né, do Javier, desse processo de Deus na vida de vocês. Você estava falando anteriormente, né, dessa questão, mas teve toda essa luta do Javier, né, que ficou um pouquinho mais de 40 dias em coma, né, voltou. Durante esse processo do coma, que ele fica desacordado, ele fica ali dormindo. Foi muito complicado para você, né? Esses questionamentos continuavam na sua mente. Sim, continuavam porque ele passou 40 dias no coma. Depois que ele acorda, ele sai do CTI Covid, vai para o CTI normal, sala de semi-intensiva, e aquelas trocas de traqueostomia, aquele processo todo com fisioterapia, fonoaudiologia. Mas aí começou a dar uma melhora, né? Começou a se comunicar, porque até então ele só apontava as letras, a gente porque tinha que danifica identificar. um pouquinho as cordas vocais, né? Muito. Não fala? Ele não falava, no caso. Ele apontava só as letras assim, a gente tinha que adivinhar o que ele estava falando. Não se mexia muito, era banho no leito. Era um processo ainda muito delicado, porque ele tinha alguns drenos, tinha um dreno saindo do coração, do pulmão. Ele sai do semi-intensivo, ele sai do CTI para ir para o semi-intensivo, mas ainda num tratamento muito delicado, mas já acordado. Entendi. E quando ele foi para o quarto, já tinham quantos dias já? 2 meses quase? Não, quando ele vai para o quarto, que já é próxima à alta... 110 100 dias, mais ou menos. 100 dias, 100 dias. 100 dias. 3 meses. Um pouquinho mais de 3 meses. Então você ficou esse tempo todo no hospital. 4 meses. E aí, quando vai pro quarto, que você falou, ele fez a camiseta, ficou toda feliz, pronto, acabou o tormento. Vitória no deserto. Então eu lembro de eu estar em casa, já arrumando tudo, pedi para estampar a camisa para todo mundo, a Vitória, que é a resposta que eu vivo de milagres, mas estava em espanhol. Então a gente vai para o hospital com aquela pegada. Deus deu a vitória. Então todo mundo com uma emoção muito grande. Só que naquela noite a gente acreditava que tudo ia correr conforme os nossos planos, né? Que no dia seguinte ele teria alta, mas não foi dessa forma que aconteceu. E o que aconteceu? Quando a gente chega no quarto, eu lembro que os médicos entram na sala, né? E nesse processo de entra e sai médico, era comum a noite inteira isso acontecer. Mas naquela noite os aparelhos eles estavam diferentes, porque eles apitavam muito. E eu estava jantando, eu sempre esperava ele dormir para eu jantar. Ou quando eu não comia dentro do banheiro, para ele não ver eu comendo, porque ele não podia se alimentar ainda. E eu lembro que os médicos entraram e saíram daquela noite e falavam entre si, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. E eu falava, tá repreendido, não tem nada errado. Só que uma médica veio, anestesista, né, para poder desfazer a sedação dele com medicações fortes, e mesmo assim ele não acordava. E nisso que ele não acordava, eu comecei a ficar gelada, desesperada. Era perceptível, eu comecei a ter um calafrio, uma coisa estranha. Falei, opressão maligna mesmo. Eu tirei todo mundo dentro do quarto e naquele momento, sacudindo o Javier para ele, na expectativa dele acordar, dele reagir, ele não reagia. Quando todo mundo sai de dentro do quarto, eu me ajoelho atrás da porta e eu falo, Senhor, como vai ser?
Então, é um momento ali de muita batalha espiritual que eu percebi, que eu senti aquilo. E foi quando Deus falou com você? Foi quando Deus falou comigo, que não é da maneira que eu queria. Só que a língua ainda estava muito esperançosa. Apesar de tudo aquilo acontecer, eu falei, ele não é para morte. O Senhor falou que não era para morte, então não é para morte. Só que tinha coisas que ele precisava ainda de extrair de mim, da La Ruba que gosta de resolver tudo. Eu fui crescida resolvendo tudo. Irmã mais velha, de 4 meninas que somos, né? Eu sou irmã mais velha, com muitas responsabilidades desde pequena, sem o pai para poder me orientar, eu cresci tendo que resolver, tendo que dar conta, tendo que engolir as emoções. Tanto é que na primeira visita dele, quando ele acorda do coma, a frase que eu digo para ele, porque eu não o reconheci, eu reconheci Javier por causa das tatuagens, porque ele estava sem cabelo, muito magro, olho fundo, sem barba, sem nada. Eu só reconheci real por causa das tatuagens. E eu falei assim, gente, que pessoa é essa? E quando ele começa a chorar, que ele me encontra, foi o primeiro encontro depois de mais de 40 dias, a primeira frase que sai da minha boca é, não chora, tá tudo bem. E até hoje eu ainda me arrependo um pouco disso, porque a frase era, chora, chora mesmo. Só que a gente aprende ao longo da vida o como a gente tem que guardar as emoções, o quanto a gente tem que ser forte, o quanto a gente tem que reprimir o que a gente sente. Então foram momentos assim, que Deus provava a minha fé, me fazia entender que Ele nunca nos perde de vista. E quando veio finalmente a liberação dele? Ah, é uma alegria. Alta. O hospital estava lotado de pessoas. E era todo mundo cantando Caminho no Deserto, que Ele era com a gente, que a vitória, o Deus que coloca a gente no deserto, Ele não coloca a gente para morrer lá, né? Ele coloca a gente para aprender muitas coisas, para forjar a nossa fé, nosso caráter. E no dia que ele via todas aquelas pessoas no hospital, com aquela placa, a gente fez uma faixa gigantesca, o Sidney estava segurando, que a resposta é que vive de milagres, nós sobrevivemos ao Covid, milagres são reais. Foi uma emoção muito grande, porque até os médicos se sensibilizaram com aquilo. Enfermeiras que não acreditavam em Deus, estavam afastadas, elas se reconciliaram com Jesus. Minha irmã que não orava há 10 anos, minha irmã não orava há 10 anos, com mágoas da igreja, estava lá cantando que Deus era forte, que Deus era poderoso, se reconciliou com a igreja, com Deus, voltou a ter uma vida de santidade. Sim, foram muitos milagres acontecendo Sim. ali dentro. Então, a sensação é, passou, foi doído, fico me perguntando se eu teria entrado nesse processo com a mesma mentalidade, porque no começo para mim foi muito difícil. Depois que eu fui me moldando nesse processo, entendendo o que Deus queria comigo ali, me forjar uma mulher realmente de fé, que acredita que quando a gente passa pela situação, a gente tem uma propriedade diferente para falar das coisas, né? Olha, eu vivi, vai passar. Do que você falar, poxa, o outro viveu, talvez você passe. Então eu saí de lá uma mulher completamente transformada. E como é que o Javier saiu de lá? Porque você era o protagonista dessa história, você era o foco principal, porém você não estava vendo nada. Vivenciando muito interiormente, dentro, né, do seu coma. Como é que foi para você abrir os olhos pela primeira vez e ver todo mundo? Então, na verdade, acordar do coma foi talvez um momento mais difícil, ou o segundo mais difícil. Não? Teve 2 momentos para mim difíceis, mas ao mesmo tempo sabia que Jesus estava comigo, porque imagina a situação, 40 dias dormindo, aí você acorda do nada. Eu na época me cuidava muito, eu era muito sarado, muito forte, e eu acordei com 40 quilos. 40 quilos, dreno para todo lado, sonda para comer, sonda para fazer as necessidades, com a mão amarrada na maca para não me movimentar, não conseguia movimentar as pernas. Então imagina essa situação, porque assim, quando me colocaram em coma, eu estava bem, mas mesmo assim eu estava tranquilo. Tipo assim, parecia como assim, que Jesus estava do meu lado, fica calmo que estou contigo, porque eu não consigo imaginar, na minha sana consciência, uma situação dessa e você está tranquilo, calmo. Então esse foi um momento muito especial e quando acordei do coma,
acho que foi Deus mostrando para mim a quantidade de pessoas que estavam orando pela minha vida, que eu abri os olhos e eu vi minha esposa, meus pais, meus amigos, meus pastores, todo mundo na sala. E depois, quando eu fui perguntar, falaram, não, só tinha o médico e você. Mas acho que era Deus mostrando aqui o exército que orou para esse dia acontecer. E essa recuperação, é uma pergunta meio que óbvia, claro que foi difícil, mas todo esse processo para você, como é que foi? Então, na verdade, foi o que a Rubia estava contando, a gente foi colocando datas para tudo. A gente tem que fazer isso. Metas, né? Metas, Então, metas disso. Então, a primeira meta, sair do CTI Covid, porque CTI Covid não pode ter visita, nada, para ir para o CTI normal. Aí, em quanto tempo? 10 dias. Então, eu tentando fazer dentro das possibilidades, tudo certinho, para ir queimando etapas. Aí fui para o CTI normal. Aí no CTI normal, eu tinha 1 hora de visita por dia, que era 3 horas da tarde. Eu olhava aquele relógio, esperando ansiosamente. 3 horas da tarde. Aí, a primeira visita foi da La Rubia, lógico. E, bom, eu não falava nada, foi muito, muito emocionante, não? Depois de 50 dias. Mas Deus foi colocando sempre as pessoas certas para cuidar da gente. Aí a diretora do hospital, que também teve um problema grave de Covid, liberou a La Rubia para ficar no CTI dormindo, para me ajudar a despamar, para poder sair do motor artificial. Sim. Para poder ir para o semi-intensivo. Então, lá é muito frio, né? Meu Deus! Então, assim, foi sempre colocando as pessoas certas. Aí, mas a gente comenta, daqui a 10 dias vamos para tal lugar, daqui a 5 dias vamos para tal lugar. Então, assim, foi o tempo inteiro. E a volta definitiva para casa? Então, a volta definitiva foi nesse dia que eu voltei para o CTI, que eu não acordava, que foi talvez também a noite mais difícil dos 124 dias, porque imagina, você passou por todas essas etapas. Então, agora, a La Rubia já tinha preparado uma malinha com minha roupa. Então, quando você está no quarto, agora qual é o próximo passo? Casa. Então, eu queria ir para casa. Aí, do nada, volto para o CTI. Aí comecei a chorar sem parar. E foi aquilo que a La Rubia falou. Tinha que ser no tempo de Deus. Tínhamos coisas ainda para provar. Então, eu voltei para o CTI. Aí, cochilei. E antes de cochilar, primeiro eu orei muito. Fiquei tipo umas 3, 4 horas orando sem parar. E depois tinha uma frase que meu pastor, em uma das visitas, a gente orava muito, líamos alguns versículos, ele foi embora, ele chegou em casa e ele voltou para o hospital e falou, Ravi, tive que voltar porque Deus mandou te falar que vai passar. Isso ficou na minha mente. Aí eu cochilei falando essa frase sem parar. Vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar. Cochilei. Na hora que acordei, sei lá, 5, 6 horas de sono, eu acordei, eu falei, eu quero voltar para o quarto que estou curado. Eu quero comer, eu quero beber. A enfermeira americana, não, você não pode, você está com pneumonia, você está com isso, aquilo, você não deglute, não pode, se a água for para o pulmão, você morre. Eu falei, eu estou curado, você pode trazer água? Aí trouxeram água, degluti. Aí um se olhando para o outro. Falei, eu estou curado, quero ir para o quarto. Foi um avanço muito rápido. Não pode. Esse retorno dele do CTI pela segunda vez. Aí fizeram o teste do suco. Aí colocaram um suco, de novo. Aí um olhando para o outro, beleza, me mandaram pro semi-intensivo de novo. Aí a Rubia pediu uma comida que chegou com um cheirinho gostoso, a carne com purê de batata. Eu falei, amor, me dá um pouquinho de purê? Não, você não pode. Meu Deus. Falei, me dá um pouquinho. Cara, eu comi. Eu era meio general. Desceu, que o médico falava, eu cumpria. Desceu direitinho. Aí chega a fisioterapeuta. Falou, Ravi, vamos... Aí, a minha fisioterapia era com uma garrafa de 1 litro de água e ia fazendo os movimentos. Aí ela vem com a garrafa. Eu falei, não, eu quero andar, porque eu estou curado. Ravi, você não pode andar. Falei, eu quero andar. Não, você não pode. Falei, ó, vamos lá. Tem 2 opções. Ou você me ajuda a levantar e a gente faz isso juntos, ou eu vou levantar sozinho. E as chances de me machucar são maiores. Então me ajuda. Ela saiu correndo, voltou com um enfermeiro desse tamanho, me levantaram e, tipo assim, um de cada braço. Eu falei, me solta. Não, você vai cair. Eu falei, me solta que estou curado. Aí me soltaram, aí eu fui andando devagarinho, fui até outro andar, voltei. Muito magro. Eu estava com 40 quilos com a força do Rocky Balboa. Eu me sentia muito forte. E pisar em casa pela primeira vez depois de tanto tempo
Foi uma emoção muito forte. Estar em casa já foi surreal e assim, eu tinha uma força que talvez não tenha hoje. Ninguém acreditava. Quando eu voltei, eu tinha fisioterapia de manhã, pelo plano, fisioterapia de tarde, de uma fisioterapeuta especialista em reabilitar atletas de alto rendimento, fazia fono à noite, e depois um personal trainer amigo meu soube da minha história, se ofereceu a me cuidar também, então fazia 4 treinos por dia. A casa era cheia de pessoas, não tinha privacidade. Foi Deus purinho, assim. Quando eu saí do hospital, meu médico, que eu amo ele, falou: Javi, daqui a 3, 4 meses você vai começar a andar com o andador. Aí me mostraram a imagem. Esse aqui foi um paciente que estava muito grave também. Depois de 3 meses já estava com o andador. Com 15 dias eu estava subindo a escada. E tudo isso acabou virando um lindo testemunho nesse livro que vocês estão lançando, né? Qual o título do livro? 124 dias conversando com o milagre. Conversando com o seu milagre, brigando pelo seu milagre. Exato. Talvez tenha que mudar esse nome. Pode ser um segundo, porque no segundo é o milagre responde. Então o milagre por quem tanto eu briguei responde. E lá no hospital, né, você falou, né, tirou aquela selfie dizendo isso aqui vai virar um testemunho real. Eu tinha muita certeza que isso... Como é que foi elaborar, juntar, né, esses rabiscos, né? Seu diário praticamente, para transformar nesse livro? Então, todos os dias eu anotava alguma coisa que acontecia, das minhas conversas com Deus, das minhas orações, testemunho. O que os enfermeiros falavam também eu anotava. Então, isso virou um grande diário meu. E um dia, almoçando com o Sidney e com a Valéria, eu contei do meu diário. Falei, não, eu sei o que aconteceu nesse... A gente brincava, porque às vezes a gente se perdia na data. Falei... Não foi isso que aconteceu esse dia. Ele tirou a tracostomia nesse dia aqui, ó, porque tá aqui anotado. Caramba. Então era muito detalhado. O que o doutor falava para mim, explicava, estava tudo lá. E foi fácil transformar num livro, porque eu tinha tudo isso narrado muito bem. E eu amo escrever. Desde nova eu sempre gostei de escrever. Então eu passei para a editora. Eles fizeram a parte da diagramação, só que demoramos muito tempo para lançar o livro por causa das minhas próprias inseguranças, porque eu achava, quem vai querer esse livro? Quem vai comprar um livro de uma pessoa que nunca foi conhecida? De pessoas que... O que eu vou fazer, entendeu? Então, demorei 3 anos até esse livro ser lançado agora, por insegurança. Foi em 2022, né? Que você pensou... Ele que é melhor da data? 21, você saiu... Foi Covid, isso. Foi Covid, 22... final de 21 você já estava em casa. Eu saí Porque foi início de 21 que você foi internado? Eu internei em março e eu saí... Agosto. 2 de agosto. 2 de agosto. Passou o Natal em casa. E eu faço 2 aniversários agora, né? Ganhei presente 2 vezes. É mesmo? Qual é a data do segundo? O segundo é 2 de agosto, amor. 2 de agosto. Tenho 5 de maio, que onde eu nasci pela primeira vez, e 2 de agosto, quando seguirá o meu segundo nascimento. A gente costuma comemorar mesmo 2 dias. Estou com 4 aninhos agora. Ai, gente, é muita emoção. Vocês falando isso, né, desse novo nascimento, dessa nova data, a gente fica ouvindo aqui o testemunho de vocês. Realmente, impossível que não virasse um livro, né, para abençoar a vida de tantas pessoas. E, Javier, depois de ter passado por todo esse processo, né, como um verdadeiro milagre, quando você convive com as pessoas, com seus amigos, fala com as pessoas, né? Hoje você pode falar sobre propriedade, você é um milagre vivo. Como é que você fala com seus amigos? Alguém chega assim, tá difícil, não vai dar certo. Eu sou especialista em dizer, vai dar certo. Então, uma coisa muito marcante, que até pastores falaram, que a fé de todo mundo mudou. Minha hashtag foi muito importante, teve atores famosos, Rafael Portugal, que fez campanha. Então, minha hashtag Javi Respira foi top 5 no Brasil. Qual foi a hashtag? Javi Respira. Javi Respira. Então, assim, foi uma coisa muito forte e que eles falavam comigo. Como tinha live de oração todo dia, as pessoas ficaram 124 dias orando. Porque quando você vai orar por alguém, você fala agora, Javi, ora por fulano que está com problema, você vai orar 1 dia, 2 dias, 3 dias, depois você esquece e talvez daqui a 1 semana, 10 dias você volta e ora de novo. No meu caso, as pessoas ficaram dia e noite, todo dia orando. Então eles mesmos falaram que a fé deles mudou muito. A minha, pessoalmente, não tem como descrever, mas uma coisa que eu levo muito a sério é que as coisas tomaram uma dimensão diferente, o que é importante, o que não é importante, não? Que às vezes a gente ficava pensando só em coisas materiais. Sim. E quando eu saí, todo mundo queria me agradar. O que você quer, o que você não quer, o que você quer de presente.
Falei que eu quero parar em um mercado, num posto de gasolina, e eu comprei uma garrafa de água de 1,5 litro e beber. Eu fiquei 4 meses sem beber água. Olha que eu nem gosto de água, tá? Mas era sensação, assim, o momento mais feliz no hospital era com um dos meus amigos, Sidney, que ele era o mais, talvez o que mais sentia. Eu não podia beber água, então a minha água, depois que acordei, era uma gaze molhada, assim, bem pouquinho, sim, e eu sugava. Só que ele vinha com a gaze pingando água. E não podia, mas... Isso é bem Sidney. Você ver, né? Isso é uma casa bem, né? Então, Isso é assim, bem Sidney. Então, cara, assim, ele é um amigo assim que... Assim, Querido. meus amigos são espetaculares, mas ele 5 horas marcava... Assim, tem como Ele chegar que às me 6 rendia horas? no hospital. 5 horas da manhã estava aí com a cabecinha de fora aí. Posso entrar? Eu ficava acordado. Ele esperava a Ruby acordar para ele entrar. Cara, e ele ficava muito todo tentando me limpar. Ele sofria demais, não? Mas ele é um irmão, assim... espetacular, mas eu lembro disso porque o gás com ele vinha molhadinho, não? Então realmente conseguia. Eu tinha que segurar a tosse para não ficar preocupado. A Bíblia diz que há amigos que são mais chegados que irmãos. Eu gosto muito do Sidney também, tenho algumas experiências muito bacanas com ele. Quando a gente tinha lá atrás o Gospel Night e tal, ele sempre foi um cara muito incentivador. O Sidney, ele tem muito isso, né? De incentivar, de estimular, de ajudar. Com 15 dias, a Rui não estava em casa, ele veio me visitar todo dia, não? Ele já começa a ficar sozinho. Ele, vamos lá. Falei assim, não posso sair. Não, vamos lá rapidinho de carro, lá, vamos na prainha, para você ver a luz do dia, não? Aí chegamos na prainha, aí ele desce. Falei, o que foi assim? Tu já está bem, vai dirigir. Meu Deus! 15 dias. Eu ainda estava com tanto remédio que eu me tremia tudo. Falei, não, você está bem pra caramba, dirige. Eu saí dirigindo. Com 3 meses, nós tínhamos comprado muito tempo para ir para Foz do Iguaçu, com dos 4, Sidney, Valéria e nós 2. E eu que fui dirigindo com 3 meses, sem deixar ninguém pegar no volante. Quando era para começar... Voltou a fazer as caminhadas, que o Sidney adora caminhada. Quando era para começar a andar de andador, eu já estava jogando bola, eu já estava dirigindo. Jogando bola? Jogando bola. Mas todo mundo respeitando você, né? Não vamos dar uma trava dele. E foi uma loucura, porque assim, aí teve um aniversário que eu estou jogando bola. Aí o médico que tinha falado... se prepara porque não tem como sair com vida, foi convidado para esse mesmo aniversário. Caramba. Aí meu amigo aqui falou, tá vendo lá não? Tá reconhecendo não? Falei, não. Falou não. Aí daqui a pouco, falei, estou vendo um morto jogando bola. Falei, não, você está vendo um milagre do Senhor jogando bola. Amém. Então com 3 meses eu estava jogando bola. Assim, muito, quando a gente vai contar o testemunho, a gente tem que escolher, falar, Deus fala comigo o que falar. Sim. Porque foi milagre atrás de milagre, assim, muita coisa. São muitos detalhes, Muitos né? detalhes. Por isso que ficou bom para você, ficou bom não, fez bem você em ter registrado, em ter documentado, porque cronologicamente você não esquece de nenhum detalhe. Se bem que as mulheres, nós somos muito boas nisso, a gente não esquece não. Não esquece. Mas não tem como esquecer, foi muito marcante para todo mundo. E agora tá aí o milagrinho, né? Gente, esse testemunho mostra o quanto confiar, não só confiar, mas esperar no propósito de Deus faz total diferença. Imagina se você não tivesse esperado, se você tivesse brigado, ou se o Ravi não tivesse entendido o que Deus tinha para a vida dele, talvez ele não estivesse aqui hoje. Exatamente. E hoje agora você está saindo para palestrar, né? Tá falando para as mulheres. Como é que é isso? É uma outra fase, porque aí a gente começa a entender que passar pela prova não é só... Você tira muito proveito disso. Quando a gente está dentro da situação difícil, a gente não imagina que a gente vai gerar um testemunho, porque a gente só está sofrendo, né? Então hoje eu me sinto lisonjeada por estar falando para tantas mulheres, com palestras, pregação, porque a gente é chamado para contar o testemunho. E eu amo falar de inteligência emocional, porque sem ter inteligência emocional, mas conversando com Deus, eu precisei administrar as minhas próprias emoções. Imagine como. Agora a gente vai dominar o mundo. Gente, foi bom demais ter vocês aqui. Queria que vocês mandassem um recado para todos aqueles que estão nos assistindo agora, principalmente estimulando a fé de cada um. A câmera de vocês é aquela lá. Você fala ou eu falo? Pode? Provérbios 23 diz que assim como você imagina, assim você se torna. Então, muitas vezes a gente acha que o exterior está causando os nossos maiores problemas. E, na verdade, muitas coisas começam aqui. Se você consegue vencer essa batalha que existe dentro da mente, acreditando que Jesus pode fazer, com certeza eu te garanto, você é mais do que vitorioso, mais do que vitoriosa. Milagres são possíveis para esse tempo presente.
eu acredito e eu convido você a acreditar também. Ravi? Nossa, ela fala bonita, né? Ele não quer nem falar, mas Não, você é o milagre. Então, o recado final que eu tenho, né, que a fé movimenta tudo, né? E se você quer copiar alguma coisa de alguém, não copia o tênis, não copia a roupa, a fala, você copia a fé da pessoa. Só isso. Deus abençoe. Amém, lindo. E que essa fé inspire cada vez mais outras pessoas, que o livro de vocês possa ser assim, um grande sucesso, eu tenho certeza que vai. Gente, obrigada mais uma vez por vocês estarem com a gente até aqui. Sim, aproveita para quem quiser saber mais sobre essa história tão linda, né? Querer levar La Rubia Javier para dar o testemunho, como é que faz? Vocês podem procurar a gente nas redes sociais, né? La Rubia Vasquez, javiervasquez.rj. E lá também tem um link com o nosso número de telefone, pode chamar a gente no WhatsApp, marcar. E em breve o livro, além de estar na minha bio do Instagram, ele também vai estar disponível na Amazon. Então, olha, gente, obrigada demais pela sua participação. Já sabe, né? Ativa o sininho para receber todas as notificações. Se inscreva aqui na Agathos Play, siga a gente nas redes sociais. Me siga também, Cláudia Matos Oficial. E o mais importante, dá um like aqui nesse vídeo, deixa o seu comentário. O que mais te impactou nessa entrevista e nesse testemunho? E quem você gostaria de ver aqui no Pode Falar? A gente volta no próximo episódio. Beijo!